Dá para gravar também, aparentemente. Então, acho que vai ficar bacana. Só mais uns minutinhos, por favor, para dar tempo dos incautos chegarem ali. Estou emocionado de estar conseguindo fazer isso. Depois eu vou ver se eu consigo mandar o filme para vocês também. Cara, o que tudo indica, dá para mandar tudo o que quiser aí. Fantástico. Que bom. Bom, bora lá. Nós já temos 15 minutos, né? De atraso. Vamos ver se a gente consegue falar alguma coisa com vocês sobre hoje. Alguém pôde assistir o vídeo lá e tal? O que vocês acharam? Vocês entenderam os vídeos? Como é que foi? Se vocês me digam pelo menos se vocês assistiram os vídeos ou não, para que eu possa saber aqui como eu me conduzo na aula. Ficou bem claro os vídeos, sim, professor. Ficou? Ninguém tem dúvida nenhuma? Eu vou fazer um pequeno resumo, tá? Vou fazer um resumo breve, coisa e tal, porque aí, se for o caso, vocês me perguntam mais alguma coisa. Tá beleza? Olha só, a primeira coisa muito importante para a gente saber é que realmente todas as pessoas humanas, né, porque elas têm personalidade jurídica natural, todas elas, são capazes de direitos e obrigações na ordem civil. Então, isso é uma decorrência da personalidade jurídica, né, e a capacidade de direito ou de gozo é, portanto, irrestrita. Né? Todo mundo tem uma capacidade de direito ou de gozo, independente de qualquer requisito subjetivo. Independente de qualquer requisito subjetivo, tá beleza? Na época que a gente conversou sobre personalidade jurídica, alguém perguntou se podia existir alguma restrição à personalidade jurídica, se a personalidade jurídica podia depender de RG, de CPF, coisa e tal, e tudo a gente disse que não podia. Né? Vocês devem estar lembrados. Ora, agora, o tema que a gente vai enfrentar de vários pontos de vista, não é? De agora em diante, é o tema da capacidade de direito, não é? Ou de exercício. Perdão, capacidade de direito não. O tema da capacidade de fato ou de exercício. Tá beleza? Então, quem é que pode exercer diretamente os atos de sua vida civil? Então, é diferente, né, gente? É bem diferente o fato do indivíduo poder ser titular de direitos e obrigações, isso é uma coisa, com o fato dele poder exercer diretamente esses direitos, praticando os atos da vida civil. Vejam só isso, só para o senhor ter uma ideia. Se você vai pagar o seu aluguel, você tem que pegar um recibo. O recibo é o que dá quitação no direito civil, que diz que você pagou. Ora, dar recibo já é um ato jurídico, né? Dar recibo já é um ato da vida civil. Ora, se você pega o recibo do filho do proprietário de sua casa, né, esse recibo não vale. Você entendeu? Especialmente se esse filho do proprietário for menor do que 16 anos ou 18 anos, conforme o caso, né? Se ele for incapaz. Porque a prática do ato da vida civil já exige, a prática de qualquer ato da vida civil já exige capacidade. Então, o que adianta? Você chega lá, você faz o pagamento, né? E esse pagamento não é válido, porque aquela pessoa não estava apta a praticar o ato da vida civil. Então, surge a questão da capacidade. Quem é capaz de praticar
diretamente os atos de sua vida civil. Esse é o ponto de nossa aula de hoje, tá beleza? Ou a questão da capacidade e a questão da incapacidade. Então, a capacidade, agora sim, né, a capacidade de fato, ou de exercício, é um requisito subjetivo genérico. Então, ou o indivíduo tem consigo, ou o indivíduo não tem consigo. Não é? Ele é um requisito do indivíduo para a prática de todos os atos da vida civil. Se o indivíduo não tem discernimento suficiente, ele não estará apto para a prática dos atos da vida civil. Esse é o ponto. Tá joia? E por que a gente vai falar de discernimento? Por que vai aparecer essa questão de discernimento aí? Veja só, o fundamento de uma obrigação sua, qualquer uma obrigação sua, né? Ou ela é um fundamento ex lege, né? As pessoas chamam de fundamento ex lege, ou a obrigação está fundada na lei, beleza? Ou a obrigação é ex voluntate, a obrigação está fundada na vontade. Né? Olha que interessante. Todos nós estamos obrigados pela lei. Não é verdade? Todos nós estamos obrigados pela lei. Qualquer dever estabelecido na lei é um dever, né? Porque a lei é geral, né? É abstrata. Qualquer dever estabelecido na lei, todas as pessoas, né, a quem a lei se dirige estão obrigados. Agora, o fundamento de uma obrigação ex voluntate, né, é a vontade do sujeito. Então, você está obrigado a pagar as mensalidades da Universidade de Santa Cecília. Não é? E por que você está obrigado a fazer isso? Porque você, por sua vontade, se obrigou em um contrato de prestação de serviços. Eu estou obrigado a dar essa aula aqui. E por que é que eu estou obrigado? Não é? Porque eu, por minha vontade, assumi essa obrigação. Tá beleza? Então, qual que é o ponto para a gente refletir? Ora, se é a minha vontade o fundamento de uma série de obrigações da minha vida, a minha vontade para me obrigar tem que ser perfeita, não é? A minha vontade para me obrigar tem que ser bem formada. Então, nesse primeiro semestre, a gente estuda isso, esse requisito estritamente subjetivo, genérico, a chamada capacidade. Porque é um requisito estritamente subjetivo, porque só tem a ver com o sujeito. O sujeito tem discernimento suficiente ou não tem discernimento suficiente? Nesse sentido, a capacidade de fato, de exercício, se diferencia da capacidade da chamada legitimidade, né? Que é a capacidade para a prática de certos atos na vida civil, e não de todos os atos. Olha só que interessante. Né? Embora eu seja um indivíduo capaz, inteiramente capaz, né? Pelo que vocês sabem, né? Eu não sou, né? Não tenho nenhum problema no meu discernimento, pelo que as pessoas acreditam, os problemas que eu tenho no meu discernimento eu conservo, né, bem escondidos. Então, para efeitos gerais, eu sou capaz diante do direito. Agora, pensa só, né? Embora seja capaz, eu não posso, por exemplo, fazer um testamento de 100% dos meus bens. Então, eu não posso deixar para uma pessoa qualquer 100% dos meus bens. E aí você pergunta, por que não, professor? Porque a lei diz que 50% do meu patrimônio é dos meus herdeiros necessários. Né? Então, eu, como tenho filhos, eu só posso dar em testamento 50% dos meus bens. 50% dos meus bens é pertencente aos meus herdeiros necessários, no meu caso, os meus filhos. Aí você vai dizer assim, professor, então aqui é uma outra questão, que eu estou exemplificando para vocês. Aqui o problema é da legitimidade. Olha só, embora eu seja capaz, tenho o requisito subjetivo genérico, né? Eu posso, por meus requisitos estritamente subjetivos, eu posso praticar todos os atos da vida civil, eu não tenho legitimidade para doar mais do que a metade dos meus bens.
nem em vida, nem em testamento. Aí você vai perguntar por quê? Porque nesse caso aqui, porque o meu sujeito está em relação com os outros sujeitos. Então, eu tenho um relacionamento com os meus filhos e eles têm direito à metade dos meus bens, portanto, eu não posso dar em testamento todos os meus bens. Aí vem uma outra questão, que é a questão da legitimidade, que não é mais um requisito estritamente subjetivo, é um requisito que toma em conta a relação do sujeito com outro sujeito ou do sujeito com o objeto. Tá beleza? Por exemplo, a pessoa casada, né? A pessoa casada não pode doar ao seu cúmplice em adultério. A pessoa casada não pode doar ao seu cúmplice em adultério. Olha só que interessante. Existe lá um limite na lei, um limite moral, assim, que torna anulável a doação feita pela pessoa casada ao seu cúmplice em adultério. Aí você vai dizer, mas mesmo que esse cara casado seja absolutamente capaz e tudo mais, mesmo que. Aí você vai dizer, mas por que, professor? Porque existe embora o requisito estritamente subjetivo esteja completo, o requisito do relacionamento dele com o seu patrimônio, com o objeto, já não é dele mais só, porque ele é casado, né? Tem esposa, pode ser que isso seja objeto aí do regime de bens do casamento, e o relacionamento dele com a outra pessoa, ser ela cúmplice em adultério, faz um impedimento. Aí é legitimidade. Então, a primeira questão que eu queria que vocês tivessem a noção exata é que a capacidade é um requisito estritamente subjetivo, genérico, para a prática de todos os atos da vida civil. O tema da legitimidade, por exemplo, leva em conta não só requisitos subjetivos, mas requisitos intersubjetivos, o relacionamento entre o sujeito com outros sujeitos, e requisitos entre o sujeito e o objeto da relação jurídica, o objeto do ato jurídico. Estamos juntos até aqui? Capacidade de fato de exercício é um requisito estritamente subjetivo genérico, ou seja, ele refere-se especificamente ao sujeito e à prática de uma generalidade de atos da vida civil. Quem está comigo? Alguém tem dúvidas sobre isso? Vamos lá. Eu tenho aqui algumas questões no chat. Deixa eu ver. Essa aula eu ainda estou conseguindo gravar, moçada, porque eu estou fazendo do computador, me aparece a opção de gravar aqui. Então depois eu ainda vou mandar para vocês. Lívia fala que sim, e depois a Adriana fala que está travando. Está travando ainda, gente, ou não? E vocês têm alguma dúvida? Ou melhor, eu nem sei quem fala antes e quem fala depois. A Adriana fala por último, felizmente, que está travando. Alguém tem alguma dúvida, gente? Não? Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Tudo certo? Vou aqui no chat. Ok, beleza. Está travando um pouco, a Lívia está me dizendo que está travando um pouco. Lívia, depois a gente vê o vídeo, tá? A gente vai gravar, quem sabe a gente coloca o vídeo lá no canal e tal, né? Mas assim, já estou vindo para a faculdade justamente para ninguém poder me responsabilizar por essas coisas que está travando, entendeu? Muito bem. Ora, esse é o problema da capacidade. Requisitos especificamente, estritamente subjetivo e genérico, né? Do sujeito e para a prática de todos os atos da vida civil. É assim. Né? No segundo semestre, a gente ainda vai estudar
a gente ainda vai ver que o indivíduo pode ser capaz, mas o seu consentimento está em alguma medida viciado, não é verdade? Então, eu poderia estar aqui sentado e chegar alguém, colocar uma arma na minha cabeça e falar: Lucas, dá o recibo para mim de que você recebeu tal aluguel. Eu com a arma na cabeça. Eu vou dar o recibo, eu pratiquei um ato jurídico. Aí você vai dizer assim: ah, mas esse recibo vale, professor? Pensa bem. Ah, dá até vontade de, nessa fase de pandemia, né? Pegar alguns recibos assim. Né? Esse recibo vale, professor? Não, não pode valer, né, gente? Não pode valer, mas não porque eu não seja capaz, não porque eu não tenha legitimidade para realizar o ato, eu tenho, né? Mas porque o meu consentimento está viciado. Então, essa é uma terceira questão ainda que vai aparecer para nós no último semestre. Tá beleza? Por enquanto, a gente está falando só desse requisito estritamente subjetivo, genérico, a capacidade. Muito bem. Agora, um passo seguinte que eu queria te dar aí, né? Dá uma olhadinha no seu Código Civil, que eu queria dar com vocês, melhor dizendo, né? Dá uma olhadinha no Código Civil, portanto, no artigo 5º do seu Código Civil, se não me engano. O artigo 5º do seu Código Civil vai dizer alguma coisa do estilo seguinte, né? A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando o indivíduo, né, fica apto à prática de todos os atos de sua vida civil. Significa o seguinte, olha só que interessante. O marco civil da maioridade no nosso país o marco civil da capacidade no nosso país é a maioridade. Esse é o marco civil da capacidade. Até os 18 anos, até a maioridade, presume-se, portanto, a chamada incapacidade, né? Você está convivendo com alguém menor de 18 anos, você presume a incapacidade dessa pessoa. Dos 18 anos para cima, na maioridade, é presumida a capacidade de fato de exercício. O indivíduo pode fazer tudo o que ele quiser, é isso, né? Com relação à prática dos atos de sua vida civil, né? Eu tenho que acentuar aqui para vocês algumas coisas, para que você fique tranquilo sobre isso. O Marco Civil da Capacidade, quem determina é o Código Civil Brasileiro. Hoje, ele coincide com a imputabilidade penal, né? Você sabe que as pessoas só são imputáveis penalmente também aos 18 anos de idade. E ele coincide com a idade em que se permite que as pessoas dirijam, que é 18 anos de idade. Mas é só uma coincidência. É importante que os senhores saibam disso. Beleza? Esse argumento de que, mas o cara com 16 anos pode votar e não pode dirigir, pode ser um argumento válido para você do ponto de vista político, né? Ah, não, mas assim, eu acho que se a pessoa tem maturidade para votar, ela deveria ser considerada madura também para dirigir. Do ponto de vista político, faz sentido esse argumento, mas não do ponto de vista jurídico, porque do ponto de vista jurídico, cada uma área do direito fixa os requisitos para o exercício desses direitos. Tá beleza? Então, só para você ter uma ideia, a imputabilidade, a maioridade civil no nosso código atual, né, no código atual, é 18 anos. Mas o código atual só começa a vigorar em 2003. Ele é de 2002 e entra em vigor a partir de 2003. Quando eu fiz 18 anos, esse não era o marco da capacidade, para vocês terem uma ideia. O indivíduo ficava capaz aos 21 anos completos, até 2002, né? Ele só se tornava capaz, absolutamente capaz, né? Não tinha nenhuma restrição subjetiva aos 21 anos completos. Assim foi no Código Civil de 1917. Então, para você ter uma ideia, eu, Lucas André, né?
eu me tornei capaz, não por minha idade, eu me tornei capaz por ter me casado. Eu me casei com 19 anos, né? Então eu fui emancipado aos 19 anos de idade pelo casamento, tá beleza? Então olha só que interessante, para você, né, fazer uma reflexão sobre isso. O Código Civil antigo, né, falava em 21 anos, e o Código Penal, desde 1940, sempre falou em 18 anos, como idade para a imputabilidade penal. Né? E a lei eleitoral sempre, né, desde que eu me lembro, ela tinha por marco os 18 anos de idade. Né? E eu, por exemplo, votei aos 16 anos de idade. Né? Meu primeiro voto foi na eleição presidencial, naquela primeira eleição presidencial, em que o Collor ganhou, acho que foi em 1988. Né? Então, mas por que, professor, que a lei eleitoral permitiu o voto 16? Porque esses eram requisitos para o exercício de direitos políticos. Né? A lei, o direito público é fixado. Os requisitos para exercício dos atos da vida civil, o Código Civil fixa. Os requisitos para a imputabilidade penal, o Código Penal fixa, estabelece. Os requisitos para dirigir será o Código de Trânsito Brasileiro. A capacidade civil nada tem que ver, não determina nada em termos de imputabilidade penal, de capacidade eleitoral ou de qualquer direito que não seja os atos da vida civil do indivíduo. Né? Os atos da vida civil têm a ver com suas liberdades civis, com aquelas coisas que você faz em sua própria vida. O direito de dirigir, por exemplo, potencializa uma liberdade civil, que é a liberdade de ir e vir. Né? Mas o direito de dirigir depende de regulamentos administrativos, né? E não depende do Código Civil. Tá beleza? Tudo bem? Então, no direito civil, a maioridade dá-se aos 18 anos completos, situação na qual o indivíduo fica, puta, tá travando mesmo. Deixa eu ver o que o cara me diz aqui em privado, só um minutinho. Eu não consigo ler a mensagem que chegou privada, eu não consigo ler. Parece que travou completamente aí. Porra, que foda, velho. Não, tá conectado, velho. É. Estão me ouvindo aí ou não? Sim. Sim. Que bom, graças a Deus. Sim, estamos ouvindo há 10 minutos atrás aqui, não. Tá? Há 10 minutos atrás que estava travando, agora está tudo normal. Isso. Isso? Para mim, sim. Que bom. Então tá joia. Se agora está tudo normal, tá beleza. Muito bem. Então, vou colocar só o computador para carregar, tá? Só um minutinho. Pronto. Então, moçada, a capacidade civil começa com os 18 anos completos, né? E assim, ela é o marco, a maioridade é o marco da capacidade. Todos os indivíduos maiores são capazes, exceto se interditados. Todos os indivíduos menores são incapazes, exceto se emancipados. Isso coloca para a gente, portanto, a questão, primeiro, da interdição e, segundo, da emancipação. Tá beleza? Então, se a maioridade
é o Marco Civil da Capacidade. Isso é uma regra, você pode ter isso assim para você, né? Faz até um esqueminha, uma linha do tempo, coloca a maioridade, 18 anos, né? Os maiores são, em regra, capazes, exceto ser interditados. Os menores são, em regra, incapazes, exceto se emancipados. Tá beleza? É isso. É isso aí. Nós, então, temos que falar da emancipação do menor e da interdição dos maiores. A gente vai começar pela interdição dos maiores. Tá beleza? Mas antes de falar da interdição dos maiores, eu pedi no vídeo que você lesse lá os artigos 115 e seguintes do seu Código Civil, que fala da representação. Vocês estão lembrados? Então, só deixa eu te dar uma palavrinha sobre representação. Pois bem, o menor de idade, por exemplo, não pode, não é, exercer diretamente os atos de sua vida civil. É isso. Não é? Então, se o bebê nasce com vida, ele tem capacidade de direito, ele será titular de direitos e de obrigações. Não é? Ele, por exemplo, pode herdar patrimônio do seu pai, nada impede, não é? Mas ele não poderá dar recibo dos aluguéis que ele recebe. Ele não poderá celebrar contratos de aluguel. Ele não poderá, enfim, praticar nenhum ato de gestão desse patrimônio. Absolutamente não. Não é? Então, quem que vai fazer a representação desse menor de idade? Quem vai fazer a representação desse menor de idade na lei brasileira? A gente tem uma família nuclear, não é? Então, o pai e a mãe dividem o poder familiar, não é? A direção, a responsabilidade de educação do filho, e eles são, para todos os efeitos, representantes legais dos filhos. Não é? Aparece pela primeira vez para vocês a noção da representação. Através da representação, o que acontece? A vontade do menor que não cumpre esse requisito subjetivo genérico, o menor não tem um discernimento perfeito, não é? Essa é a lógica. A lógica do direito é que até os 18 anos a pessoa não tem um discernimento perfeito, não é? Não estou falando nada demais, meus filhos ficavam ofendidos comigo quando eu dizia isso, mas não é o sentido da lei ofender ninguém. Quando a lei diz de incapacidade, o sentido é proteger as pessoas e não ofender as pessoas. Muito bem. Ora, como o menor não tem discernimento completo, a lei responsabiliza os pais pela prática dos atos da vida civil em favor dos filhos menores. Então, surge para nós, em primeiro lugar, a chamada responsabilidade legal. E não depende da vontade do filho que o pai o represente ou não. Na verdade, o pai escuta o filho se ele quiser, mas é o pai quem representará os filhos em todos os atos de sua vida civil. Surgiu o Instituto da Representação Legal, que é uma forma de representação que independe da vontade do representado. É o representante quem realiza o ato em nome do representado. É isso. Tá beleza? Muito bem. Ora, além dessa representação, existiria a chamada representação convencional. A representação convencional é aquela baseada na vontade do representado. Então, o representado oferece, por exemplo, uma procuração, né, para que o representante tenha determinados poderes para operar em nome do representado. Até para realizar matrícula na faculdade. Né? Hoje em dia você faz online, é verdade, né? Na maioria dos casos. Mas suponha que você não pudesse fazer online, suponha que você não estivesse em Santos para se rematricular no segundo semestre, você pode dar uma procuração para qualquer um se matricular por você, né? Realizar o ato de matrícula em seu nome. Eu fiz muito isso na minha vida, né? E ia ter que renovar a matrícula no mestrado, estava no Corumbá, mandava procuração, estava não sei onde, mandava procuração, né? E sempre alguém ia fazer, praticar o ato por mim. É isso. Tá beleza? Essa é a questão.
Agora, representação convencional é diferente da representação legal. Na representação convencional, sou eu quem escolho, por exemplo. Tá? Então, eu sou responsável pelos atos do meu representante. Ora, eu determinei que o Ronaldo é que vai vender a minha casa, enquanto eu estou na Europa passeando em lua de mel, né? Só depende dele querer, já decidir me casar. Ora, se é assim, não é? Se é desse jeito, eu dou lá uma procuração para o Ronaldo. E o Ronaldo, para vender essa casa, tapeia, faz lá um monte de coisa errada na venda da casa. Eu sou responsável pelos atos do Ronaldo? Não. Sou, claro que sou. Porque eu escolhi o Ronaldo. Não é? Por que eu não dei procuração para o professor Júlio Agasalara, que todo mundo sabe que é um indivíduo honesto, que faz tudo certo, tudo direito? Por que eu fui dar procuração justamente para o Ronaldo, que não tem essa reputação tão elevada quanto o professor Júlio? Ora, é uma decisão minha, então eu sou responsável pelos atos do meu representante, né? Convencional. Agora, na representação legal, não. Né? O filho não pode ser responsabilizado pessoalmente pelos atos de seus pais, porque é a lei que manda que o pai seja representante do filho. Muito bem. E na falta dos pais, quem é que representa o filho menor? Por que eu estou falando dos pais? Estou falando dos pais porque, veja, os menores não tem problema, a lei já manda que exista a representação legal do menor, e aí você poderia falar, não, o pai sempre representa. Na falta dos pais, os menores serão representados pelos chamados curadores, perdão, pelos chamados tutores, tá certo? Na falta dos pais, os menores são representados por tutores. E o que é o tutor? O tutor é o cara que vai fazer as vezes de pai e de mãe. Então, o tutor vai olhar para o menor, né? Vai educar o menor, vai cuidar do menor como se pai e mãe dele fosse e ainda administrar os atos da vida civil do menor. Por isso que a tutela tem uma responsabilidade como que educacional, tá beleza? E a tutela é munus público, o indivíduo está representando a própria sociedade ali, porque ele tem a responsabilidade de educar aquele indivíduo. É como a gente não se dá conta, né? Mas o pai, a mãe, tem um munus público. Um de vocês tem um filho, meus parabéns. Agora você já não é dono de si mais. A sociedade tem interesse na forma como você educa o seu filho. Olha que louco, né? Assim como você tem um munus público de ser testemunha, né? A pessoa fala, não, mas eu não quero testemunhar. Não interessa, se você viu o fato e for intimado, você tem que testemunhar. Parte do ônus que a gente tem por viver em sociedade. Pai e mãe têm um munus público. Os tutores têm um munus público. Para que o cara não seja tutor, tem lá um artigo da escusa dos tutores. Então, quem é que pode se recusar a ser tutor de um menor? Porque é gostosinho ser tutor, né? Da Atina Onassis. Ah, não, todo mundo brigou para ser tutor da Atina Onassis, né? Morreu o avô dela, né? Ela ficou com todo o dinheiro do avô, não sei lá por que subterfúgios lá que o avô deu, entendeu? E aí ficavam a mãe e o padrasto, a mãe e o pai, né, brigando para saber quem cuidaria da Atina Onassis. Ora, porque quem cuida da criança fica com o patrimônio, né? No caso da tutela, o pai e a mãe podem deixar fixar o tutor em testamento, né? Ou, se o pai e a mãe não fixarem a tutela em testamento, né? O juiz fixará tutor, dará tutor ao menor, seguindo a ordem de dispositivos legais, tá beleza? Então, os menores estão representados pelo tutor. E aí a gente vai falar, independente da vontade do pai, né, a tutela é sempre uma representação legal, porque o pai diz quem é, né, na tutela fixada em testamento, o pai diz quem é que é o tutor. Mas
quem estabelece a necessidade do tutor é a lei brasileira. Então, o menor nunca será responsabilizado pelos atos de seus tutores. Tá? E daí o tutor tem uma atividade fiscalizada pelo judiciário e tudo mais. Tá beleza? Agora, os curadores são dados aos maiores, que são interditados. A primeira vez que você ouviu falar de curatela foi na ausência, que a gente falou assim, que no processo de ausência serão arrecadados os bens da ausente, né, e submetidos esses bens a um curador, que vai ficar administrando os bens para o ausente. Lembra disso? Muito bem. O que o curador faz é isso, né? Nos limites, né, de sua capacidade, o curador, nos limites dos poderes que ele recebe do juiz, o curador vai lá e vai realizar os atos da vida civil do curatelado, do incapaz. Tutela e curatela são as formas de representação legal no direito brasileiro. Tá beleza? É isso. Como é que faz? O indivíduo ser incapaz faz com que ele não possa praticar diretamente os atos de sua vida civil. Os atos praticados por um incapaz são passíveis de nulidade ou de anulabilidade. É isso. Então, para suprir a deficiência da vontade do incapaz, é dado ao incapaz o chamado representante. Né? Esse representante é um tutor para os menores, na ausência dos pais, ou um curador para os maiores interditados. É isso. Tá beleza? O importante é que tutela e curatela visam a proteção do incapaz e nunca ao seu prejuízo. É isso. Né? A incapacidade não tem uma carga pejorativa para o direito. Não se trata disso. Né? Como é que a gente falaria que a gente está tratando pejorativamente todas as crianças, por exemplo? Não tem nada a ver com nenhum traço pejorativo, nenhum traço preconceituoso, absolutamente. São pessoas que precisam ser protegidas porque ainda não têm o seu discernimento completo. É só isso. Ou porque deixam de ter o seu discernimento completo. Eu vou te dar um único exemplo e depois a gente fala dos incapazes, do artigo 3º e do artigo 4º, mas vou te dar um único exemplo. O alcoólatra, né? e o adicto, né? o drogadito. Alcoólatra e drogadito são pessoas que perderam o controle de suas vidas em razão do uso de uma determinada substância. A palavra adicto vem de ad ictus, ou seja, escravo da coisa, pela coisa. Né? O indivíduo faz tudo o que for necessário pela coisa, pela droga. E aí, o nosso artigo 4º, que trata da incapacidade relativa, né? O artigo 4º, que trata da incapacidade relativa, né? Fala do drogadito, né? Se refere ao alcoólatra como ébrio habitual. Ébrio é o contrário de sóbrio, né? E fala do drogadito, eu não lembro mais a maneira como se refere, viciado. Os viciados em tóxico. Justo, né? Os viciados em tóxicos. Então, olha só, que interessante. Do ponto de vista do direito civil, brother, ninguém tem nada a ver com o fato de você tomar 2 ou 3 cervejas por aí. Ninguém tem nem nada a ver com o fato de você fumar o seu baseado de vez em quando em casa. Não é isso. Eu falo assim, a minha mãe fica revoltada porque eu fumo maconha de vez em quando. Hipoteticamente, eu vou dizer assim, bom, mãe, cuida, né? A senhora que se vire aí. Ou então me denuncia na polícia, né? Que se verificar se eu cometo algum ilícito penal e tal, mas civilmente ela não pode fazer nada contra mim. Não, mas eu não suporto que você fume maconha, não suporto que você beba. Senhora, que a bebida então aí não tem nada demais. Né?
Agora, o indivíduo que, em razão do alcoolismo, em razão da drogadição, ele deixa de ter controle dos seus atos jurídicos, veja, a droga agora domina a consciência desse indivíduo, não é? Domina a consciência. Ele não tem mais a escolha de usar e de não usar, não é? O camarada vende o celular, o camarada comete pequenos furtos em casa, tá cheio disso, gente. Tá cheio disso. Aí a família tem a responsabilidade de interditar esse indivíduo. Eu digo isso com tranquilidade de consciência que eu tenho caso na minha família, né? Eu tenho um primo que agora já está com, sei lá, uns 60 anos e que colocou todo o dinheiro que ele recebeu de herança na, no Popa. Mas eu, quando tinha lá meus 18 anos, ele tinha seus 30, tal, 30 e pouco, sei lá, eu fazia faculdade de Direito e eu falei para o pessoal da família, vocês precisam interditar esse cara, tal. A família passa um pano, acha que não é assim e tal. E o resultado? Né? Os filhos dele não têm mais segurança econômica nenhuma, né? Cada um sabe de si. Agora, quando a família vai lá e interdita o cara, ela não está fazendo contra o cara. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não está fazendo contra o cara. A família está fazendo em favor do cara. Né? Existem dois tipos de procedimento judicial no nosso país. O que todo mundo sabe é o chamado procedimento de jurisdição contenciosa. Na jurisdição contenciosa existe uma lide, tá beleza? Então, existe uma disputa entre um e outro. Existem procedimentos de jurisdição voluntária. Ninguém tem que disputar nada com ninguém, né? Não é uma parte contra outra parte, em absoluto. Trata a jurisdição voluntária de verificar a regularidade das coisas, simplesmente a regularidade. Né? É disso que se trata. Então, se você quer alterar o seu nome, né? Olha só que interessante, se você não completou 19 anos ainda, você pode alterar o seu nome. Porque existem pessoas que não gostam de seu nome de batismo, elas podem alterar o nome de batismo. Aí o cara fala, sério, professor? Sério, a gente vai estudar nome ainda. E você vai ver isso. Né? Você pode alterar o seu nome. Aí o cara vai dizer assim, mas assim, eu altero no cartório e tal? Não, você pede ao juiz, o Ministério Público tem que opinar. Por quê? Porque senão esse indivíduo que foi criminoso e tal, ele, né, altera o nome e usa disso para, né, se evadir da justiça e tal. Então, eu tenho que tomar certo cuidado no procedimento. Tá? Eu tenho que fiscalizar esse procedimento. Então, eu faço um procedimento de jurisdição voluntária, mas não tem lide, não tem uma pessoa contra. Tá? Veja, terminar o casamento, se você for fazê-lo judicialmente, você pode fazê-lo através de um divórcio consensual, jurisdição voluntária, ou você pode fazer através de um divórcio litigioso, jurisdição litigiosa. Você percebeu? Não é? Aí tem certo e tem errado. Né? No processo de interdição não tem certo e não tem errado. Todo mundo está preocupado em proteger o incapaz. É isso que eu queria dizer para vocês. Então a família vai lá, interdita o cara, o juiz, né, vai nomear um curador e vai dizer os poderes que esse curador tem, conforme seja a incapacidade absoluta, a incapacidade relativa, né, e conforme sejam os limites dessa incapacidade. Então, no processo de interdição, o juiz vai nomear peritos, psicólogos, psiquiatras, né, o perito que for necessário para determinar os limites desse camarada. Os limites de discernimento que esse cara tem, depois, portanto, fixar os limites da interdição e os poderes do curador. Aí o curador vai ter poderes para realizar aqueles determinados atos da vida civil do cidadão. Tá bom? Sempre foi assim no nosso direito e sempre deu certo. E ninguém tinha dúvidas de que isso era uma maneira de proteção ao incapaz. Ninguém tinha dúvida.
Aí o gênio da bola, que é o Romário, não é? Foi eleito senador da República. E o Romário, então, não é? No bojo de uma ação muito bonita, né, de proteção dos direitos do deficiente, a gente tem que dizer, não é? Porque, veja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência traz uma série de circunstâncias que são importantes para a proteção da pessoa com deficiência. Só que no bojo desse contexto aí, ele vai lá e acha que há uma forma de preconceito, discriminação, né? Limitar a capacidade dos deficientes físicos e mentais. Então, no bojo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, você alterou essa sistemática e subordinou as pessoas portadoras de deficiência física e mental ao que a gente chama de uma decisão assistida, um sistema que é parecido com a representação na tutela e na curatela, mas que não se confunde com ela, né? Tem uma previsão específica. A gente falou no vídeo o número exato do artigo, né? Está lá no artigo 1789, se não me engano, né? Bom, foi acrescentado um artigo número tal A para tratar da pessoa com portadora de deficiência no nosso Código Civil, tá beleza? De maneira que hoje a gente tem dois sistemas, na verdade, de proteção ao incapaz, porque do ponto de vista jurídico, né, essas pessoas são tão incapazes quanto as outras pessoas, elas não têm um discernimento mental completo, né? Mas a gente criou uma diferença aí entre os incapazes. Né? A tutela e a curatela, como classicamente sempre se deu, né? Tutores para menores de 18 anos e curadores para maiores, e o sistema da decisão assistida, que é aplicável aí às pessoas portadoras de deficiência. Tá beleza? Eu prometo retornar a esses temas quando a gente falar da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. A gente, eu fiz questão de não ficar nesses artigos hoje, né? Porque para a gente poder ter mais uma aula sobre isso, né? Artigo 3º e artigo 4º do Código Civil, para a gente ter mais um momento de conversar sobre isso e poder sanar as dúvidas que eventualmente surjam para os senhores essa semana. Tá beleza? Então a gente vai falar dos incapazes do artigo 3º e do artigo 4º, incapacidade absoluta e incapacidade relativa. A gente vai falar dessa decisão assistida, né? Ainda que superficialmente, e daí a gente vai falar da interdição um pouquinho mais, né? Eu não acho necessário, na verdade vocês vão estudar tutela e curatela no 5º ano, né? Então não acho necessário se aprofundar nos institutos da tutela e da curatela, mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai criar a oportunidade de que vocês perguntem ainda sobre isso, e vamos falar da emancipação, né? A emancipação, lá por ato voluntário dos pais, ou por, né, decisão judicial, ou ainda a chamada emancipação legal, né, com todas as causas que a lei estabelece para emancipar. Por isso que a gente vai deixar mais um encontro nosso, um encontro de quinta-feira, reservado ainda para falar de capacidade, de quarta-feira, né? Reservado ainda para falar de capacidade de fato, tá beleza? É só por isso, para a gente ter mais uma oportunidade de conversar. Mas aí a gente termina, aí a gente realmente, de fato, termina capacidade. E, portanto, na sexta-feira a gente começa um outro tema, as aulas vão para os senhores, né? Os vídeos irão para os senhores. Na sexta-feira a gente começa a tratar dos direitos da personalidade, especificamente um tema que já apareceu para nós tantas e tantas vezes, né? A gente vai poder tratar dos direitos da personalidade. Né? E tratando dos direitos da personalidade, a gente vai tratar do nome. Né? Então, vamos estudar o básico sobre os elementos essenciais de seu nome, coisa e tal.
E aí, depois de tratar do nome, vamos tratar do domicílio e das qualificações de Estado, que são as demais formas, né, de individualização da pessoa natural. Então, direitos da personalidade, dentro do direito da personalidade, é a principal forma de individualização da pessoa natural, o nome. E aí, as duas outras formas de individualização da pessoa natural, o Estado e o domicílio. Pronto. Aí a gente termina a matéria do nosso prevista para a nossa próxima avaliação. Tá beleza? Mas a gente termina tudo? Não, não termina. Porque como a gente está remotamente, a gente não vai ter problema, pelo que eu estou vendo, de substitutiva, de exame, entendeu? Então a gente vai ganhar um tempo e vai ainda esse semestre falar dos bens. Né? Mas assim, só para a gente ter mais tempo em agosto, para a gente poder conversar, quando a gente estiver encontrando presencialmente, né? A gente ter tempo de fazer retomadas e tal. Então, a gente vai falar dos bens ainda nesse semestre, mas sem cobrar em prova. Né? Se houver provão, a gente cobra no provão da faculdade, mas sem cobrar em prova de vocês. É isso aí, esse é o nosso planejamento até o final do semestre. Tá beleza? Deixa eu colocar os óculos aqui para vocês me dizerem se vocês têm alguma dúvida, né? Eu prefiro que você abra o vídeo e abra o áudio. Acho muito mais interessante. Aliás, é muito chato dar aula sem ver vocês, né? Seria muito mais legal dar aula com o vídeo aberto e tal, mas enfim, cada um está na sua casa, então não quero insistir nisso. Então, eu vou colocar os óculos para saber se tem alguma pergunta aí. Vamos ver. Eu não consigo ver se tem pergunta ou não tem. Professor, Pois não. Fala, querido. só é nomeado curador depois que fizer a interdição do maior de 18? Isso. Só é nomeado curador depois da interdição. Exatamente isso. Beleza? E mais importante ainda, né? O mais importante, a sentença que interdita, ela só tem efeitos daí em diante. Né? Ela não tem efeitos pretéritos, ou, nos termos que a gente estudou, ela tem efeitos ex nunc, né? E nunca ex tunc para trás. Né? Lembra daquela dica que a gente deu. Ex tunc bate na testa, vai para trás, porque teria efeito para trás. Ex nunc bate na nuca, vai para frente, só tem efeito para frente, essa sentença. Né? Ou como o professor Júlio Ogasawa explica, né? Nunc lembra now, que é agora. Então, a sentença com efeito ex nunc só tem efeito de agora em diante. É importante que a família corra no processo de interdição justamente por isso, porque ela não vai conseguir anular o ato já praticado pelo incapaz. Você entendeu? Ela só vai conseguir impedir que o incapaz pratique atos lesivos a si próprio, ao patrimônio dele, né? A vida dele, daqui por diante. Essa é a realidade. Tá beleza? Não tem jeito de você combater a liberdade de que o indivíduo realize os atos de sua vida civil, sendo ele maior, exceto pela interdição. Se ele realiza atos lesivos ao seu patrimônio por sua vontade, veja, ninguém tem nada a ver com isso. Né? É ato de liberdade. Se o indivíduo quiser vender o seu patrimônio e ficar viajando pelo mundo, é ato de liberdade dele, não se pode fazer nada. Agora, a questão é quando o discernimento da pessoa está prejudicado, e por isso que é necessário ter uma ação judicial para medir o prejuízo desse discernimento, você entendeu? Né? Porque, veja, não são só os alcoólatras, os toxicômanos. Existem pessoas que são acumuladores compulsivos. O camarada vai comprando tudo, a casa não cabe mais nada. Você vai dizer que isso não é um distúrbio da capacidade? Existem pessoas que são compradores compulsivos. São os pródigos, né? Exatamente. Existem pessoas que são jogadores compulsivos. O indivíduo joga tudo que tem, velho. Né? Então,
Esses casos estão amparados no guarda-chuva, como você disse, da prodigalidade. Ou seja, o cara não lida bem com as questões financeiras. Ele é capaz de alienar o seu patrimônio para fazer merda. Lembra da parábola do filho pródigo que você estudou na religião? É mais ou menos isso. O camarada então pega a herança toda dele, né? Vai viver prodigamente, gasta tudo. Então, Aristóteles falava, o contrário da prodigalidade é a avareza. Assim, o pródigo é um cara que não tem limite no que gasta, né? E o avaro é um cara que não tem limite no que recebe. Então ele quer tudo. Ele é aquele cara que não pensa né, no certo, no errado, tal, né? E ele não quer dar nada para ninguém também. Eu acho uma das coisas que mais me encantou na obra de Aristóteles, deixa eu fazer esse parênteses, né? É que veja como que a prodigalidade implica na avareza, acaba implicando, né? Porque o camarada que é pródigo, então se ele gasta mal, ele também vai acabar praticando atos de desonestidade, entendeu? Eu aprendi isso com Aristóteles já velho. Eu falei, cara, eu preciso parar de gastar dinheiro. Porque se eu gasto muito dinheiro, eu tenho um filtro menor na hora de eu receber. Aí eu aceito coisas que eu não aceitaria para receber mais porque eu estou gastando demais. Então, como é que eu vou ser livre? Pensei eu, não estou dizendo que seja o certo, né? Mas pensei eu, depois de estudar Aristóteles, depois de ver, vou ser livre se eu conseguir gastar menos dinheiro. Vou ser mais livre, porque aí eu vou ter que fazer menos para receber. Posso estar errado, mas olha só que interessante. A prodigalidade implica na avareza do outro lado. No extremo implica no outro. E para Aristóteles, toda a beleza estava no meio sempre, né? Então, Aristóteles vai dizer que a justiça está no meio. Então, o meio é a liberalidade, você gastar com justiça, você gastar nas coisas boas, né? Para si e para o próximo também, mas a liberalidade. O pródigo é aquele que gasta no carteado, gasta no álcool, gasta com puta, que paga a conta para outras pessoas, né? O cara que compra compulsivamente o que ele não precisa. Isso é o pródigo, tá beleza? O liberal seria aquele cara que, né, gasta com justiça. Ele não torra dinheiro, mas ele gasta com justiça, né? Ele proporciona o que é necessário para os seus filhos, ele proporciona os prazeres da vida para si, para a sua parceira e tal. É isso. Então, a prodigalidade, né, é um guarda-chuva que ampara todas essas coisas, todos esses defeitos, né, de fabricação, que vai dizer assim, o cara tem alguma limitação. Mas, assim, qual limitação que é? A gente não sabe exatamente. Aí o juiz vai fixar na sentença de interdição o grau dessas limitações. Então, muitas vezes o pródigo só tem, né, limitação com relação à sua capacidade de alienação patrimonial. Então, o pródigo fica proibido de vender bens. O pródigo fica proibido de se endividar, né, para além das questões normais do seu negócio. Mas o pródigo é um cara que frequentemente ele pode casar, ele pode praticar atos de mera administração de seu patrimônio, ele pode tudo. Olha só que inteligência da lei. O juiz é que vai fixar os limites da capacidade, o que ele pode fazer, no que ele está interditado, e, portanto, o juiz é que vai atribuir os poderes para o representante legal, nesse caso, o curador do pródigo. As interdições menores são por prodigalidade. E aí não valerão os atos que o pródigo pratica no que ele estava interditado. Todos os demais atos valem. Tá beleza? Mas só mais uma palavrinha sobre ex nunc ex tunc. Então, atenção. Eu tenho que interditar logo meu parente, porque o que ele fez antes da interdição valeu. Então, já aconteceu de eu ser procurado, né,
por uma família abastada até, que queriam interditar o patriarca. A gente acabou interditando o patriarca e tal, mas com que objetivo, inicialmente, eles pretendiam? De anular os atos, um endividamento que o patriarca tinha feito e tal, que a gente também anulou, mas por outras vias. Mas, assim, seria absolutamente inócuo o aconselhamento que eles tinham recebido lá, de dizer, não, vamos interditar, e aí a gente anula esse endividamento. Era uma nota promissória que ele tinha assinado, por valor altíssimo. Coisa. Vocês entenderam? Mais alguma pergunta? Professor, Pois não. a representação legal e obrigatória dos pais aos filhos, né? Ela pode ser questionada quando o filho comete muitos ilícitos. Por exemplo, a gente tem muito caso de intermediários, né, que cometem ilícitos terríveis. Como é que o pai e a mãe se livram disso? Não se livra, né? É o seguinte, Ronaldo, olha só que interessante. Existe um instituto dentro do direito brasileiro que se chama emancipação. Tá? A emancipação voluntária é o ato mediante o qual os pais podem emancipar os seus filhos. Tá beleza? Os pais podem emancipar os seus filhos, mas só a partir dos 16 anos completos. Então, os pais têm o poder de emancipar os seus filhos, por ato conjunto dos dois pais ou de um deles na falta do outro, mas a partir dos 16 anos, porque até os 16 anos o indivíduo é absolutamente incapaz, na verdade. O único caso que a lei brasileira conserva de incapacidade absoluta é a do menor de 16 anos. Então, o menor de 16 anos não pode praticar nenhum ato jurídico sem a assistência de seus representantes legais, nesse caso, os seus pais. Note que o pai pode perder o pátrio poder, o pai e a mãe podem perder o poder familiar. E eles perdendo o poder familiar, então o menor é posto sob tutela de uma outra pessoa. Né? Existem lá, vocês vão estudar no 5º ano, né? Existem as causas que permitem você suprimir o poder familiar de alguém, tá beleza? Aí o tutor, para o menor, eu coloco, né, um lar adotivo para o menor e tal, tá beleza? Mas assim, que os pais possam se livrar do poder familiar, ele não pode, tá beleza? Exceto após os 16 anos, cumpridas as condições aí para a chamada emancipação voluntária, tá bom? Agora, só em complemento à sua questão, não sei se é bem isso que você quer, mas eu preciso complementar a sua questão. Vamos entender bem uma coisa. Os atos ilícitos levam à responsabilização do indivíduo. Todos os atos ilícitos implicam na responsabilização. Muito bem. Agora, veja, a responsabilização penal não pode ultrapassar a pessoa do infrator. Não pode ultrapassar a pessoa do infrator. Penalmente, eu só posso responder por aquilo que eu fiz, diretamente por aquilo que eu fiz. Tá beleza? Ou seja, se o meu filho matar alguém, não existe isso de me responsabilizar penalmente porque o meu filho matou. Se o meu filho vender drogas, não existe isso de me responsabilizar penalmente pelo que o meu filho vendeu. Tá beleza? Então, a responsabilidade penal só existe pela culpa direta, que a gente chama. Ou seja, é o indivíduo que diretamente pratica o ato ilícito. Agora, a gente vai estudar no final do ano, Ronaldo, a chamada responsabilidade civil. Na responsabilidade civil, a gente vai estudar no final do ano, não. Na verdade, vocês vão estudar no 3º ano, a responsabilidade civil. Tá bom? No 2º ano. Mas a gente vai te dar uma noção quando falar de ato ilícito. E quando a gente falar do ato ilícito civil, a gente vai ver o seguinte, olha só. A culpa no direito civil pode ser direta, quando eu mesmo realizo o ato, ou ela pode ser indireta, quando o ato é praticado por alguém a quem eu tinha o dever de fiscalizar, né? Ou tinha o dever de escolher, tá beleza? Então, veja só, o
patrão é responsável civilmente pelos atos de seu empregado enquanto o empregado está exercendo o seu emprego. Claro, porque ele é que tinha o dever de escolher o empregado bem e ele é que tinha o dever de fiscalizar o empregado bem, pô. Não é? Então, veja só, você, né, uma das meninas está entrando na faculdade e um segurança alegando que ela deve estar portando drogas, que ela está com um comportamento estranho, leva a menina para uma sala fechada e faz uma revista íntima de uma maneira invasiva na menina. Aí você vai dizer assim, quem é responsável penalmente pelo eventual estupro ou crime que ele tenha cometido? Só o segurança. Mas quem é civilmente responsável pelos danos morais que essa pessoa sofreu? A faculdade. Aí você vai dizer assim, mas por que, professor, a faculdade? A faculdade não podia saber que o segurança ia fazer isso. Se a faculdade não podia saber, muito menos a menina, né? A faculdade contratou o segurança, ela tem culpa in eligendo. E a faculdade deixou de vigiar o serviço do segurança, então ela tem culpa em vigilando. É isso. Tá beleza? Então, a responsabilidade civil pode ser indireta, de modo que os pais podem ter que responder pelos atos de seus filhos, civilmente, né? Enquanto estiverem sob seu pátrio poder e sob sua guarda. Civilmente eles podem, mas penalmente não podem, tá beleza? E depois que o filho fica maior de idade, sinto muito, velho. Sinto muito. A educação é igual ao médico. A educação é uma obrigação de meio. Eu não posso ser responsável pelo resultado. Então, porque a gente sabe que alguns pais são negligentes, é verdade, mas outros pais, porra, fazem de tudo pro filho e o filho dá bosta ainda, velho. O que vai fazer? Né? Então, o pai tem a obrigação de matricular o filho na escola, o pai tem a obrigação de transmitir valores, de corrigir o filho, tal. Há uma série de obrigações. Mas ele não pode garantir que o filho dele será um bom cidadão. Então, depois que o filho ficou maior de idade, aí ele é responsável inteiramente pelos atos da sua vida civil. Mas, enquanto ele é menor de idade, Ronaldo, não tem jeito, exceto através dessa emancipação voluntária, coisa que a gente vai falar ainda na próxima aula, então eu não vou me incomodar de desenvolver inteiramente, mas mediante as condições que a gente vai discutir. Tá bom? Deixa eu ver se eu entendi. Só para citar um exemplo para o senhor que eu estava pensando. Nós temos aquelas atividades que estão patrulheiros, que as crianças entram dos 16 aos 18 para trabalhar. Isso. Em algumas cidades tem isso. E isso é um contrato civil, algo jurídico, né? Isso. Mas se dentro deste trabalho esta pessoa, esta criança comete alguma coisa, essa pessoa, né? A responsabilidade é jogada nos pais? É isso que eu queria saber. Eu não sei se dentro disso que eu queria saber. Por quê? Porque ele tem de 16 e não tem 18. E ele está trabalhando na prefeitura. E acontece alguma coisa lá ilícito com ele. Quem responde? Ele ou os pais? Pois é, né? Aí tem que verificar a situação, mas em princípio é a prefeitura. E por que é a prefeitura? Porque a prefeitura assume a responsabilidade, agora tendo ela o menor em sua guarda, né, Ronaldo? Você percebeu? Entendeu? É a mesma coisa com uma criança na escola, né? O pai é o responsável em geral pelos atos praticados pela criança, mas se a criança praticar um ato na escola, naquele momento a criança está sob a tutela da escola, isso entendeu? Então, provavelmente a responsabilidade civil recairá sobre a escola, nesse caso sobre a prefeitura. Tá beleza? Mais alguma coisa? Deu para clarear. Valeu, queridão. Mais alguma coisa aí, bonitões? Ô, professor, pegando o gancho do que o Ronaldo falou, Fala, Lucas. a incapacidade relativa, ela permite que o incapaz pratique assistência de certos atos sem com assistência, né, do seu representante legal, mas alguns ainda sem a representação dele, como, por exemplo, exercer cargos públicos, não é isso? Ser testemunha, exercer cargos públicos, casar, ser eleitor. Então, nesse caso, eu acho que quem responderia seria o próprio
relativamente capaz, não é isso? Luquinhas, deixa eu ser bem honesto com você, cara. Eu me distraí aqui porque eu fui olhar as fotos das pessoas que estavam presentes na sala, cara, e acabei me distraindo. Você podia repetir a pergunta para mim, meu irmão? Desculpa, tá? Não, de boa. Então, a incapacidade relativa, ela deixa que o incapaz pratique, sem assistência de seus representantes legais, alguns atos. Um deles é exercer cargos públicos, tal como o Ronaldo falou. Então, quem responderia por algum ato cometido seria o próprio relativamente capaz, sem responsabilização pelos seus pais, por exemplo. É isso? Mais ou menos. É assim, Luquinhas. Olha só, que interessante. Se o cara exerce cargo público, se o cara tem economia própria, ele é emancipado pela lei, né? É um caso de emancipação legal, tá beleza? O casamento é um caso de emancipação legal. Então, o Neymar, por exemplo, embora ele tivesse 16 anos, quando o Neymar tinha 16 anos, eu acho que ele assinou um contrato de 80 mil reais por mês com o Santos. Mas quando ele tinha 16, então já tem uns 8, 9 anos. Eu falei assim, caralho, velho, que delícia, né? Veja, é razoável você dizer que o Neymar é incapaz quando ele é capaz de manter, né, o seu próprio sustento e ainda construir economias próprias? Quando o cara, por sua atividade civil e empresarial, ele mantém o seu próprio sustento, quando o camarada tem cargo público de caráter efetivo, quando o camarada casa, ele se torna emancipado para a lei. E por isso é que ele é responsável, Luquinhas. Mas, assim, existe aí uma grande diferença, então, nas duas situações que vocês trouxeram. O Ronaldo trouxe uma situação do menor aprendiz, em que o menor não tem cargo público em absoluto, tal. Ele está no máximo, né, sob a supervisão da prefeitura ou do governo do estado, realizando alguma função lá, né, de interesse público, tal. Mas que ele vai ser remunerado aí à base, né, pelo que eu sei, de meio salário mínimo, 2/3 do salário mínimo e tal. Isso não permite que ninguém, né? Então as pessoas nem têm cargo público e esse valor também não permite que a pessoa constitua economias próprias. Então esse camarada continua não sendo emancipado, tá beleza? Agora o cara que ocupa um cargo público, por exemplo, ele está emancipado nos termos da lei. Isso está lá no artigo 5º do Código Civil e nos incisos lá subsequentes ao artigo 5º. Tá beleza? É isso, Lucas? Beleza, beleza. É isso sim. Beleza. Beleza, pô. Desculpa, tá? Eu me perdi aqui. Não, que isso. Obrigado. Quem estava na reunião. Muito bem. E aí, criançada, mais alguma coisa? Falem aí para mim. Ronaldo, pá, livre, pá. Ronaldo, você tem a mania, cara, de mandar mensagem privada, brother. Eu tenho certeza que você não tá querendo me cantar nem nada. Destrava o seu negócio aí, põe no grupo, velho. Põe para todos. É a idade, falta de conhecimento na técnica da novidade, chefe. Eu calculei que fosse isso, por isso que eu estou falando. Mas assim, toda vez que eu vou responder, eu falo o seu nome, depois eu não quero falar, tal. Aí eu falei, não é possível, ele está colocando no privado só por... Eu vou ter que pegar umas dicas aí com o pessoal, porque eu clico na pessoa e escrevo, né? E eu tô achando que isso é privado. Eu não vi como colocar no grupo. Mas é a idade. Eu sei como é isso. Eu sei como é isso. Tá bom, criançada. Mais alguma coisa ou não? Eu vou lá. Deixa eu explicar para vocês, aliás, né? Já que vocês estão de boa. Eu passei todas as notas. Todas as notas. Aí, a hora que eu fui salvar, todas as notas, da manhã e da noite. E eu não queria salvar parcialmente, porque aparece para alguns alunos que já foi lançado, o que eu salvei, e não apareceria para os outros. Então, eu terminei de salvar, para não ficar, nego não ficar ansioso me chamando no WhatsApp. Então, eu terminei de passar todas as notas, e aí, a hora que fui salvar, deu zebra lá no sistema.
Por isso que não ficou pronto já na quinta-feira, já na quarta-feira. Aí na quinta-feira foi aquele dia ruim aqui e, de verdade, a minha internet estava toda hora, tanto a de casa, que já está instalada, quanto a do telefone, ela ficava indo e voltando e tal, entendeu? Então, eu falei, vai dar zebra, eu vou fazer tudo de novo e vai dar zebra de novo. Por isso que eu não fiz ontem. E ontem à noite, na verdade, eu nem dei aula, porque estava chovendo, não dava para vir para a faculdade, a minha internet ruim ia ficar pipocando, eu falei, nem vou dar aula. Mas então agora eu vou passar as notas e tal. Só quero dizer para os senhores que, em primeiro lugar, né, como é hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente do que somar e passar. Hoje eu vou fazer, primeiro eu vou passar a nota dos trabalhos e depois eu vou passar a nota complementar, tá beleza? Então não se assustem, porque vai aparecer todo mundo com 7 em primeiro lugar, depois é que vai aparecer o complemento. Tá bom? Beleza, eu vou fazer isso hoje. Hoje eu tenho um monte de coisa para fazer, vou ficar por aqui. Mais alguma dúvida, crianças? Nada mais? Então tá bom. Negativo. Tranquilo. Valeu, muito obrigado pela sua atenção então, tá? Fiquem com Deus. Que bom estar com vocês de novo. Tava com saudade já. Eu nem acreditava, não esperava que eu ia ficar com saudade de vocês, mas eu estava com saudade. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, valeu. Até mais. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado, Luquinhas. Professor, acho que eu vou fazer mais uma pergunta disso aí. Fica à vontade. Eu fico aqui por isso. Então, o artigo 3º, que fala da incapacidade absoluta, acarreta a proibição total do exercício por si só do direito. O ato somente poderá ser praticado pelo representante legal do absolutamente incapaz sob pena de nulidade. Isso. O artigo 4º permite que o incapaz pratique atos da vida civil desde que assistido, sob pena de nulidade. Isso não precisa se acarretar com a emancipação. Só dele ser relativamente incapaz, ele já pode praticar alguns atos da vida civil desde que assistido. É isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Tá bom, então. Era só essa mesmo. Chama representação nos dois casos, né, Luquinhas? Então, tem a representação lato sensu, é o fato de que alguém realiza o ato por outra pessoa. Agora, essa representação lato sensu pode ter dois aspectos. Então, se o cara é absolutamente incapaz, então a gente fala da representação stricto sensu. Significa o seguinte: o representante nem toma em conta a vontade do representado. Ele decide o que é melhor para o representado. É isso. Tá beleza? Agora, você viu que alguns colegas de sala seus, eles precisaram levar o contrato de matrícula para o pai assinar. Não é? Mas o pai fez o quê? O pai disse assim, filho, você... Eu mesmo tive, que quando eu fiz a matrícula eu tinha 17 anos ainda. Pois é, não é você mesmo. Mas o seu pai disse assim, você tem que fazer direito, tem que ser na Santa Cecília, ou ele procurou te encaminhar? O papel do assistente é esse, ele respeita a vontade da pessoa, mas ele está ali para garantir a completude do discernimento dela, para garantir que ela realmente está manifestando a sua vontade completa. Tá beleza? É para isso. Beleza. Então, o relativamente incapaz, ele tem a sua vontade tomada em conta, né? É importante que seja assim, mas ele precisa do representante, essa é a verdade. Sim. Tá bom? Beleza, professor. Valeu, obrigado. Meu Ficou esclarecido. Abraço. Vou sair aqui. Abraço, obrigado por... Até mais. Piripipipi.